Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou trazer aqui os números mais recentes que foram divulgados de uma pesquisa para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Eu vou trazer a comparação com o que esse mesmo instituto trouxe tem pouco tempo, ver como que os candidatos oscilaram por lá. Também trazer aqui um número interessante de como que o apoio do Lula e do Bolsonaro pode ajudar ou atrapalhar o candidato que será ali por cada um deles apoiado. E trarei também como é que fica segundo turno, se é que vai ter segundo turno no Rio. Eu acho que não vai ter, vou explicar para vocês, só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, deu uma olhadinha, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Se gostar do vídeo, mas só se gostar, joinha para cima, vai que não gosta, faz parte, joinha para baixo, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, então foi feita uma pesquisa aí pela Quest, e entre os dias 19 e 22 de julho, ouviu 1.104 eleitores cariocas, foram entrevistados presencialmente. Tem uma margem de erro de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, o que não faz tanta diferença, já que quem lidera, lidera com muita folga. É diferente de São Paulo, por exemplo, em que você tem, na maioria das pesquisas, o Nunes liderando, com uma pequena vantagem sobre o Boulos. E aí a margem de erro, em muitas pesquisas, dá o empate técnico. Tem uma pesquisa aí que mostra o Boulos liderando, também por uma margem muito pequena, e aí a margem de erro aqui faz diferença. Mas aqui no Rio, como em Recife, o João Campos lidera com muita folga, aí não faz tanta diferença. Por exemplo, o Eduardo Paes, que é o atual prefeito do PSD, lidera com 49% dos votos. O Ramagem, que é do PL, está em segundo com 13%. Pois é, a distância aqui de 36 pontos. Então, margem de erro de 3 não faz diferença. Tarcísio Mota, que é do PSOL, aparece com 7%. Aqui, se for pegar, o Tarcísio poderia ter entre 4 e 10%. O Ramagem poderia ter entre 10 e 16, pegando a margem de erro no limite ali máximo e mínimo. Aí daria para dizer que o Ramagem e o Tarcísio estão tecnicamente empatados em segundo, mas isso não muda nada praticamente. O Ciro Garcia não muda nada em relação ao Paes, que lidera com folga, né? Ciro Garcia do PSTU e Rodrigo Amorim do União Brasil aparece cada um aqui com 3%. Juliette Pantoja da UP, Marcelo Queiroz do PP aparece com 2%, Carol Esponza do Novo, Dani Balbi do PCdoB com 1% cada, Henrique Simonardi do PCO não pontuou, indecisos 4%, branco nulo não iria votar 15%. Aí a Quest fez um cenário com menos candidatos, já que há muitas conversas ali, de que, por exemplo, talvez União Brasil, PP, nem lance candidato. A PCdoB, por exemplo, deve apoiar, deve entrar junto aqui com o Paes, certamente. Enfim, então tem muita conversa acontecendo por lá. E aí o cenário 2 com menos nomes testados, mas ainda assim com o nome do União Brasil, com o nome do PP. Aqui dá para a gente comparar com o que esse instituto apurou, em junho. Então, mês passado dá para ter aqui uma comparação. O Paes tinha 51, agora foi para 52, oscilou dentro da margem de erro, mais um pontinho a mais para ele, que já liderava com folga, né? O Ramagem tinha 11, foi para 14, então cresceu 3 pontinhos. Tarcísio Mota tinha 8, foi para 10. Rodrigo Amorim tinha 4, oscilou para 3, caiu um pouquinho. Marcelo Queiroz manteve os 2 que tinha antes, indecisos, 4, o mesmo que era antes. Branco e nulo caiu de 20 para 15. Então, desses 5 pontos, a gente percebe aqui que 3 foram para o Ramagem, 1 para o Paes, o Mota também cresceu aqui 2, é porque o Rodrigo Amorim perdeu 1, então você apura aqui, dá o total dos 100. Agora, uma coisa interessante é o apoio de padrinhos. Eu falei aqui em pesquisa anterior do Rio de Janeiro que muita gente não conhece o Ramagem, não sabe nem mesmo que ele é o candidato que o Bolsonaro vai apoiar, não sabe nem mesmo que ele está encrencado até o pescoço nesse negócio de ABIN paralela. Olha, eu já gravei vários vídeos tratando sobre isso aqui, é uma coisa escandalosa, é muito escandalosa, não é pouco não. Enquanto ele chefiava a ABIN, várias autoridades do judiciário, políticos, jornalistas sofreram espionagem ilegal. Isso aí não é questão de opinião, está provado
que a ABIN, né, a chamada ABIN paralela, espionou adversários políticos de Bolsonaro, espionou jornalistas, enfim, gente do TSE, do STF. Então é muito escandaloso o que está sendo divulgado, e o Ramagem, né, é um dos investigados. Então, realmente a situação dele aqui com a justiça muito delicada, muita gente também não sabe disso, como não sabe que o Bolsonaro o apoiará. Né? Lembrando que o Ramagem foi quem gravou aquela reunião que o Bolsonaro com o general Heleno e advogadas de Flávio Bolsonaro, né, falaram, né, sobre a blindagem em torno do senador Flávio, que na ocasião era investigado por peculato, é um crime, né, mas chamado aí de rachadinha. E aí, tempos depois que aconteceu, foi tudo engavetado, tudo ficou como o Flávio Bolsonaro e a família Bolsonaro queriam. E aí, como a polícia está investigando o Ramagem, apreenderam lá laptop, celular e tal, e descobriram essa gravação de mais de 1 hora. O Bolsonaro ficou tristezinho, ficou magoadinho, e né, teve ruídos ali, mas depois decidiu continuar apoiando o Ramagem, que disse que o Bolsonaro sabia que estava sendo gravado. É uma coisa de... Enfim, essa turma o que parece que gosta de confusão mesmo. Mas o que interessa aqui agora é a questão dos apoios. O PT deve apoiar o Paes, atual prefeito, buscando a reeleição. Só que eu acho que o Paes não vai querer nacionalizar a campanha por lá. O Paes está com a reeleição na mão. Por que vai ficar entrando em discussão nacional de Lula, Bolsonaro, tentando polarizar por lá? Ele não ganha nada com isso. Pelo contrário, a pesquisa mostra, na opinião minha, a pesquisa mostra que ele perde se entrar nesse campo aí de polarizar a eleição por lá, de tentar nacionalizar, que é o que o Boulos tem tentado fazer em São Paulo. Como o Boulos está atrás do Nunes, o Boulos tem tentado colar a sua imagem de Lula. Lula venceu em São Paulo para ver se cresce mais as pesquisas e consegue vencer, já que no segundo turno ele aparece perdendo para o Nunes. Mas voltando aqui para o Rio de Janeiro, a pesquisa foi feita ali, Paes com o apoio do Lula. O Paes, que tinha 52 no cenário anterior sem apoio de ninguém, cai para 46. Então, não é interessante para o Paes, né, essa vinculação aqui. O Ramagem, com apoio de Bolsonaro, vai de 14 para 30. Então, percebam que, William, então quer dizer que o Bolsonaro está poderosíssimo. Não, se tivesse poderosíssimo, o Ramagem ia passar o Paes. Ele cresce de 14 para 30, por quê? Deve ter 30% de bolsonarista lá mais fanático, e fala assim, eu voto em quem o mito mandar. Aí olha aqui e fala, opa, então esse aqui é o que o mito vai apoiar? Vai para 30. Mas esses 16 não crescem em cima do Paes. Pode até ter tirado um pouco do eleitor que gosta do Bolsonaro, que vai votar no Paes, mas que fala, opa, peraí, o mito vai apoiar o Ramagem, então tira um pouquinho aqui. Mas tira um pouco também do próprio Tarcísio, né? Tarcísio do PSOL cai de 6 para 4, aqui pode ser uma oscilação por conta da margem de erro. O Marcelo Queiroz manteve os 2, o Amorim tinha 2, caiu para 1, indeciso era 4. Na verdade era 5, caiu para 4, branco e nulo era 15, caiu para 2. Então, quando o eleitor sabe, opa, o Bolsonaro vai apoiar o Ramagem, aí diminui um pouco do indeciso, branco e nulo diminui um pouco, o Amorim perde um pouco, e aí isso aqui vai para o Ramagem, que cresce de 14 para 30, mesmo assim fica 16 pontos atrás do Eduardo Paes. É claro que é uma diferença, né, que cai consideravelmente, uma diferença que antes era de 14 para 52, você tinha 38 pontos de vantagem para o Paes. Com o apoio de Lula para o Paes e de Bolsonaro para o Ramagem, essa distância cai para 16, então não pode ser desprezada, mas o Paes faz uma boa gestão, é muito bem avaliado e acredito que vencerá, independente do tipo de campanha que o Bolsonaro fizer para o Ramagem. E num segundo turno, vejam só, Paes contra Ramagem. O atual prefeito marcaria 62 pontos contra 25 do deputado federal e ex-ABIN. Indecisos 2, branco, nulo 11. Então, supondo que a coisa vai para o segundo turno, aí sim eu acho que o Paes liquida de vez, mas eu acho que não vai ter segundo turno por lá. Se fosse o Paes contra o Tarcísio Mota, que é do PSOL, o Paes venceria 57 a 24. Reparem que a distância aqui do candidato do PSOL para o Paes fica até menor do que do candidato do PL. E se fosse Ramagem contra Tarcísio, aí francamente não tem condição disso aqui acontecer, gente. Que dia que o Paes vai deixar de ir para o segundo turno para ir o segundo e terceiro colocado aqui nessa distância que eles estão? Se tivesse tudo meio embolado, vá lá, mas não tá.
Mesmo assim, o Ramagem e o Tarcísio empatariam 32 para cada um de indeciso e 35 branco, nulo, nem ia votar. Não sai nem de casa se for para votar alguém do PSOL ou do PL. Bom, e para fechar o vídeo, recado muito importante, o canal do meu filho Cineminha lançou um vídeo novo com indicação de filmes de terror. Pois é, tem filme da década de 60, 80, filmes atuais, tem para todo gosto. Para você, claro, que gosta do gênero e está na dúvida do que assistir quando tiver um tempinho livre. Então, o link do canal Cineminha, desse vídeo em específico, tá aqui no comentário fixo. Clica, bora dar essa força pro meu filho, Fábio Jacob, que nos dá muita força aqui no canal Politizando Ele, que é aqui, junto comigo, monta os roteiros, que edita vídeos, prepara os vídeos. Então, bora dar essa força para ele. Se inscreva no canal Cineminha, deixa o like, comenta, espalha no grupo de família, no grupo de amigos aí e bora dar essa força lá para eles. Bom, pessoal, então é isso. Eu fico por aqui, puder espalha esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.